pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast. Hoje nós estamos com a Arlete e ela vai falar um pouquinho sobre o empreendimento dela. Roda a vinheta. Então, pessoal, estamos aqui hoje com a terapeuta Arlete, né? Ela, assim como a gente, cada vez mais vai se reinventando, né? Verdade. Né? Que nós nos conhecemos já há um tempo, só que ela é professora. Ela foi professora do Richard? Foi. Foi professora, da gente. foi professora das minhas filhas, entendeu? Não que eu seja velha, né, gente? Sou evoluída. Então, aí a Arlete hoje está trabalhando como terapeuta, né? Principalmente terapeuta de mulheres, mas ela também vai atender clientes homens, famílias, adolescentes. Se tá com problema, já aproveita, tá? Então, Arlete, seja bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bom? Eu queria saber como que você foi feita essa transição, assim. Lógico que você ainda atua como professora, mas como que você começou a atuar como terapeuta? Porque uma chavinha aí na cabeça. O desejo surgiu no coração. Então, pessoal, eu passei por algumas situações, né, na minha vida que foram bem difíceis. E eu acredito que nada na nossa vida acontece à toa. Eu acho que tudo tem um porquê. E com tudo que acontece, seja de bom ou seja de ruim, a gente acaba aprendendo. E, assim, eu não digo infelizmente, mas felizmente, né, porque me trouxe até aqui, passei por algumas situações que foram bem complicadas e no começo eu não soube lidar muito bem com isso, né? Então, depois de um tempo, quando tudo isso passou e foi se acalmando, eu comecei a querer entender um pouco a mente humana, porque foram problemas que surgiram justamente por esse lado, né? De tentar entender algumas coisas que estavam acontecendo e não conseguir. Então eu comecei a fazer um curso de psicanálise para compreender aquilo que estava acontecendo comigo e tentar entender a pessoa que estava comigo. Comecei a fazer esse curso de psicanálise, me encantei pela psicanálise, né? E fiz também o curso de hipnoterapia, de hipnose clínica. Além disso, me especializei também em transtorno de personalidade narcisista e dependência emocional, tendo como principal objetivo atender mulheres que passem por situações semelhantes, né? E hoje a gente está aí atuando nessa área. Está sendo bem legal. E é uma área que é triste dizer isso, né? Mas que tem crescido, né? Devido, vocês veem aí, né? A violência contra a mulher, né? Muitas vezes a dependência, porque às vezes a mulher depende da pessoa que está com ela, né? E não tem aquela, vamos dizer, aquela reação de sair, porque como que eu vou me sustentar com meu filho, com a minha filha? E é complicado porque a gente precisa ter essa virada aí de chave. Então, se você precisa conversar, né? A terapia é uma coisa que é uma coisa sigilosa, né? Você não vai ser exposto, então se você precisar vai estar aqui o arroba da terapeuta para você marcar aí seu horário, né? Ela tanto atende presencial quanto online. E é claro, gente, que o foco, né? Hoje o que a gente fala mais é da violência contra a mulher, mas a dependência, ela acontece em todas as áreas, tá? Até mesmo no ambiente de trabalho. Exatamente. Nós ficamos dependentes do emprego, achando que a gente não tem capacidade de conseguir algo melhor, e ali a gente sofre todos os tipos de abuso, porque o abuso verbal também, né? E até o abuso moral. Muitas das vezes a gente pode sofrer no trabalho. Então, assim, tem vezes que você acha que, eu não passo por isso em casa. Mas será que você não passa na rua? Já parou para pensar? Então é bom você avaliar, tem testes, né? Pode se fazer também. Hoje a gente tem focado muito na NR1, que é uma norma regulamentadora que fiscaliza os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala em abuso, a gente pensa primeiramente num relacionamento amoroso, que infelizmente é uma cultura, né, que a gente tem,
de que a mulher precisa aguentar, de que a mulher precisa manter o casamento, mas tanto homem quanto mulher, tá? A gente vê que o abuso é de dois lados, mas na maioria das vezes, quem sofre mais são as mulheres. Então, muito acontece, o casamento, ela luta para manter o casamento e muitas delas aguentam a violência, a agressão física, a agressão emocional, né? Patrimonial, a violência patrimonial, são vários tipos de violência. Então as pessoas acham que somente a violência física, não. A violência psicológica, ela te destrói de dentro para fora, ela deixa você doente. Então há uma cultura de que a mulher tem que aguentar tudo isso. E não é verdade. A mulher, ela precisa conquistar sua independência financeira, ter sua vida, e ela precisa estar com alguém porque ela gosta de estar com esse alguém, não porque ela precisa, né? E então é muito bacana quando a gente vê mulheres acordando para isso. E no ambiente de trabalho também é a mesma coisa. Existem vários fatores que são considerados algum tipo de abuso, né? Então a NR1 ela foca também nessa área de você avaliar os riscos psicossociais no ambiente do trabalho. Não é uma afronta para a empresa, é uma forma de você evitar com que os seus funcionários entrem de licença por causa de problemas emocionais, problemas psicológicos, burnout, estresse, né? Depressão, ansiedade, tudo isso por causa de alguns fatores que acontecem no ambiente de trabalho. E fora que às vezes é aquela coisa cultural, né? Tipo, eu vou separar, mas como que eu vou ser falado na família? Como que eu vou ser falado no bairro? Né? E assim, você que está assistindo a gente, está passando por alguma situação assim, apoie a pessoa. O principal é a pessoa ser feliz. Independente se ela está com alguém ou se ela não está com alguém. Não tem esse negócio, né? Porque a gente precisa primeiro se amar. Se você não se ama, você não tem como amar outra pessoa. Então, que o povo muito antigo, né? Você tem que aguentar. Tem que aguentar. Então, não é esse caso. É o caso da pessoa realmente poder evoluir, ser feliz, melhorar, avançar. E é o que a gente sempre fala aqui. Você precisa primeiro ser inteiro sozinho. Você precisa primeiro ser feliz sozinho. Para depois você querer que outra pessoa compartilhe essa felicidade com você, compartilhe esse caminho com você. Quando os dois são inteiros, sozinhos, eles se juntam para poder somar. Agora, se você está com alguém que é vazio, uma pessoa que tem várias pendências emocionais, várias feridas emocionais, daqui a pouco você que é inteiro acaba dando os seus pedaços para que essa pessoa se torne inteira e daqui a pouco quem está fragmentado é você. Então é necessário que você seja feliz primeiro sozinho, para depois você querer que outra pessoa entre na sua vida. Então é muito legal você entender isso, porque os relacionamentos são mais saudáveis quando os dois são inteiros sozinhos. Não é egoísmo, é necessidade. E eu estava conversando ontem, né, com a Arlete, e não é só relação de marido e mulher, né? É relação, às vezes, de uma amizade abusiva, Nossa, né? A pessoa acha que tem que mandar na sua vida, você não pode ser amigo de fulano, você tem que ser amigo meu. Então, tem isso também. Às vezes é amizade, às vezes é um conhecido, às vezes não é só o relacionamento entre o casal. Então é bom você saber disso. Então é bom você sempre avaliar o que está te fazendo bem, o que está te fazendo saudável e o que você, às vezes, se prejudica ou se entristece para agradar outra pessoa, né? Quantas vezes você abre mão daquilo que você gosta pelo outro, você abre mão do que te deixa feliz pelo outro. É bacana ter essa doação, não é errado você se doar. O errado é você se doar sozinho, você não ter um retorno da outra pessoa. Ela quer que você se doe, mas ela não está disposta a se doar por você. Então, muitas vezes, muitas mulheres que eu atendo relatam praticamente as mesmas situações. Elas parece que há um roteiro que é seguido, entendeu? O homem quer que a mulher se importe com ele, mas ele não se importa com a mulher. Quando ele está doente, a mulher cuida dele, mas quando a mulher está doente, ele não cuida da mulher. Então algumas coisas são muito semelhantes.
tratamento de silêncio, indiferença com aquilo que você sente, menosprezar os seus sonhos, te diminuir, tudo isso é um tipo de violência. Todos esses sinais precisam receber uma atençãozinha especial. E tem aquelas violências psicológicas também, né? Que a gente Nossa. sofre durante uma vida inteira. Você sempre recebe tanto não na sua vida que quando você se torna adulto, você tem dificuldade de dizer não. E aí você acaba dizendo sim para qualquer coisa. Ah, me empresta um dinheiro, tô precisando de dinheiro. Tem vezes que você só tem aquele, aí você empresta porque você tem aquela dificuldade de dizer não. Isso também acontece muito, né? Essa dificuldade de dizer não, ela está muito relacionada com a codependência emocional. E essa codependência emocional, ela é gerada na infância. Muitas vezes pela ausência do pai ou pela ausência da mãe. Então, essa necessidade de ser aceito, essa necessidade de agradar, ela vai perdurando por toda a vida da pessoa. Quando a mãe é presente e o pai é ausente, ela ainda tem uma figura da mãe ali, mas ela sempre vai se cobrar pela ausência do pai. Ela vai se perguntar por que o pai não amou, por que o pai não a quis, entendeu? E quando é uma ausência da mãe, às vezes o pai, a mãe ela é mais fria, não tem um bom relacionamento com os filhos, às vezes o pai é omisso e permite que algumas coisas aconteçam, então às vezes a mãe é omissa e permite que o pai faça algumas coisas. Eu atendo pessoas que eram agredidas pelo pai na infância, viu a mãe sendo agredida, tanto fisicamente, quanto sexualmente, verbalmente, emocionalmente, então viu a mãe passar por todos os tipos de agressões. Então essa carência emocional que é gerada na infância gera essa codependência. E aí automaticamente gera a necessidade de não dizer não, não conseguir falar não. Por quê? Porque há uma necessidade de agradar, há uma necessidade de ser aceito, há um medo de decepcionar o outro, e aí a pessoa vai sempre dizendo sim, ao ponto de ela mesma às vezes sair prejudicada para que faça a vontade da outra pessoa. Ela se submete a coisas absurdas. Cada vez mais se anulando, né? Isso, completamente. Nossa. É complicado demais. É porque a gente tenta falar de uma forma assim, bem resumida, né? Sim. Que é por causa do tempo e tal. Mas é um assunto bem complexo que dá pano pra manga pra gente conversar. E você tá, vamos dizer, criando uma criança, né? Então, tudo a criança sente, a criança vê, né? E a gente já falou aqui com algumas psicólogas, né? E a gente tem, pelo menos na época da minha idade, né? Que terapeuta, psicóloga é uma pessoa maluca. Sim, muito. Então, hoje em dia, eu acho que muitas pessoas, na nossa época, às vezes quebraram a cara tanto porque não existia todo esse conhecimento que a gente tem hoje, né? Com falta de informação. Então, hoje, você tem diversas formas de você, cuidar da tua família, cuidar do teu filho, para que ele cresça cada vez mais um ser humano melhor, né? E as pessoas não têm noção do quanto a criança guarda todas essas lembranças. Né? Às vezes a gente conhece algumas pessoas, encontra algumas pessoas que falam assim, na minha época não era assim, um pedaço de pau resolvia logo esse negócio. Né, por causa das várias divergências que a gente tem hoje ou autismo, ou TDAH, ou TOD, são várias coisas que na nossa época era resolvido na pancada, era resolvido com uma surra, né? E outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, na minha época não era assim, era um pedaço de pau, resolvia logo tudo de uma vez. Eu falei assim, ainda bem que nós evoluímos, né, em relação a isso. Porque os tratamentos eram totalmente agressivos. Até mesmo nas clínicas psiquiátricas, os tratamentos eram bem agressivos. E hoje se vê que não havia necessidade de fazer determinado tipo de tratamento. É inaceitável, é inadmissível que a gente ainda ache que hoje em dia a violência seja a melhor forma para estar se resolvendo as coisas. Então, assim, invalidar o sentimento de um adolescente, de uma criança, é perigoso, porque ele pode se sentir rejeitado naquele momento. E nessa fase, eu atendi uma adolescente, ela falou assim, a minha cabeça é fraca, eu só faço besteira, né? Usou outra palavra, eu só faço besteira. Eu falei, sua cabeça não é fraca, a sua cabeça ela está em formação. Os adultos cometem erros, Sim. Adolescentes muito mais, porque várias áreas do seu cérebro ainda estão sendo formadas,
estão sendo moldados. Então a importância de um adulto responsável nesse período é fundamental. Então a terapia ajuda muito, não é coisa de doido, não é coisa de maluco, a terapia é para te ajudar a manter a sua sanidade. Você é uma pessoa sã e precisa organizar os seus pensamentos. Você, com a terapia, você começa a ter uma postura diferente diante daquilo que antes te desestabilizava. Hoje as coisas acontecem e você fica numa postura tão assim que você fica... Eu não estou acreditando que eu estou desse jeito, né? Sendo que algum tempo atrás eu não conseguia dar conta disso. Então algumas situações acontecem para nos desestabilizar mesmo. Mas a terapia, ela ajuda a você organizar a sua mente. Seria bom que todos fizessem terapia, né? Porque hoje nós estamos vivendo um período em que a sociedade está doente. Sim. Com certeza. A sociedade Cada vez está mais. doente. Você vê pessoas que não conseguem receber um não, porque uma menina não quis namorar com ele, então eu vou aguentar essa menina porque ela não quis ficar comigo. Se não é minha, não vai ser de mais ninguém. As pessoas não sabem perder, um time perdeu, o outro quer agredir o outro. As pessoas não sabem, quando o relacionamento chega ao fim, se é melhor para os dois que cada um siga a sua vida, mas as pessoas não sabem lidar com isso. Então hoje nós temos uma sociedade doente que precisa curar a sua mente. Parece um bando de gente mimada, né? Sim, exatamente. Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu recebi uma mensagem de um amigo de muito tempo, depois qualquer coisa você conta isso. Mas assim, ele mandou mensagem, falou que eu estava muito bonita e perguntou se eu estava solteira. E eu falei assim, cara, vou falar pra você, eu tô solteira, mas eu não tô disponível. No momento, eu tô vivendo uma época muito gostosa minha, com a minha filha. E então eu gosto dessa paz que eu tô sentindo agora, desse cuidado que a gente está tendo uma com a outra. Ele falou assim, você está sendo prepotente e arrogante. E me bloqueou, simplesmente, porque eu não quis manter a conversa com ele. Então a gente chega a esse ponto, entendeu? As pessoas não entendem. Então hoje, até para você se relacionar, seria até bom você passar por uma entrevista com essa pessoa. Você faz terapia? Vem cá, você faz terapia? Seria bom, porque né, você gasta um dinheiro, você investe em você para você ter uma mente saudável, uma mente organizada, para depois outra pessoa chegar e tirar toda a sua estabilidade emocional. É complicado, né? Como precisava de uma entrevista. Não é? Não, isso é interessante. Acho que alguns relacionamentos nem ia começar. Olha, o que ia ter de solteiro, né? Se eu faço nessa terra. Você tem que montar um roteiro de perguntas. Primeiro, quais são os seus hobbies preferidos? Porque às vezes você gosta de uma coisa e o cara gosta de outra. Entendeu? Ah, você quer sair pra pedalar, o outro não aguenta dar uma caminhada. Verdade. O Então, outro quer ficar vendo Netflix. entendeu? Ah, qual é a sua posição política? Porque até isso hoje dá briga. Dá. Você tem que saber. Como dá. A gente está vivendo uma polarização muito grande. As pessoas estão preferindo perder amizades e perder relacionamentos com a família por causa de opinião política, né? Então tudo isso tem que constar no seu questionário. Faz uma entrevista, entendeu? E aí vê se vai dar certo ou não. Porque... Complicado, hein? Verdade. Arlete, então, nosso público, a maioria, né, é feminino, são mulheres. O que você gostaria de deixar de recado para elas? Ou relacionado à terapia, ou relacionado a essa mudança de carreira, né? Hoje ela está com as duas carreiras, mas sim, eu sei que tem uma hora que ela vai ter que escolher. A gente sabe disso. Uma hora que não vai ter jeito. A gente sabe disso, que a gente já vive assim, né, Diana? Uma hora a gente vai ter que escolher. Isso aí. Bom, gente, primeiro eu quero falar para as mulheres. Mulheres, vocês precisam ter a visão de quem vocês realmente são. Vocês são incríveis, vocês são lindas, vocês são maravilhosas. Então não estejam dispostas a aceitar migalhas daqueles que não conseguem se doar por inteiro para vocês. Não se submeta a humilhações, não se submeta a constrangimentos por uma pessoa que não compreende o seu valor. Quando você estiver com alguém, esteja com esse alguém, porque esse alguém te faz bem, assim como você faz bem a ele. Tem que haver uma troca. Então, eu sou professora de biologia, e na biologia a gente fala de relações ecológicas. Na ecologia, a gente fala muito do mutualismo, né? Em que um ajuda o outro, um contribui para o crescimento do outro. Então, o mutualismo é uma relação, um
tipo de relação em que ambos saem beneficiados. Então é importante que você avalie isso. Até aonde vale a pena você se machucar tanto para continuar com esse relacionamento, tá? E em relação à terapia, eu comecei a fazer psicanálise clínica e hipnose clínica por tudo que eu passei. Porque eu acho que, como eu falei no começo, nada que acontece na nossa vida é à toa. Então, se você passa por uma situação semelhante e tem essa necessidade, essa vontade de ajudar outras pessoas, faça também o curso. Você pode entrar em contato com a gente, né? A gente vai indicar os caminhos para você. Não precisa você fazer uma faculdade de psicanálise. Existem cursos de extensões que podem te preparar, cursos de qualidade, e você pode começar a atender pessoas e ajudar outras pessoas assim como eu estou fazendo. E se você precisar de ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. Não é vergonha nenhuma você pedir ajuda, tá? Não é por causa disso que você é mais fraca. Então é importante você ter uma rede de apoio, você ter com quem contar. Então você não está sozinha, nós estamos aqui para ajudar você. Arrasou! Isso aí! Arlete, a gente queria te agradecer muito por você ter aceitado essa entrevista conosco, né? Ajudar outras mulheres aí, né? Que essa sociedade está doente realmente. A gente precisa se cuidar, né? Pra gente querer ajudar os outros, nós precisamos estar bem com nós mesmos, né? Isso. Só para finalizar, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Então você tem que cuidar do físico, você tem que cuidar da sua saúde mental e você tem que cuidar da sua saúde social, saber se relacionar com os outros, procurar uma atividade física. Isso daí não é modinha, isso é muito importante. Às vezes você não está nem com ansiedade e depressão, você está com carência de vitamina, falta de sol na sua pele, falta de atividade física, e essas coisas já te ajudam bastante. É o que eu sempre falo, você às vezes não precisa estar enfiado numa academia. Eu não gosto de academia. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma dança, vai andar de bicicleta, vai conhecer o bairro que você às vezes não conhece. Isso. Só conhece sua rua de ir e vir, vai andar no bairro. Deixa o celular em casa, você vai andar no bairro. Isso aí, gente. E agora nós vamos abrir aqui espaço para quem mantém esse podcast de pé, que são os nossos patrocinadores. Começando pela Confecção dos Amigos. Lá você encontra serviço de estamparia, serviços de bordado e serviços gráficos. Então aí você quer fazer aquele chá revelação, que é todo mundo com a camisa igual, vai fazer um evento da igreja, pode entrar em contato que lá você vai conseguir todo o orçamento para o seu evento. Para a sua festa, para o seu evento arrasar, nós temos o geladinho da Dressa, que só em falar já me dá água na boca. Nesse verão, você pode comprar aqueles mini sacolé ou o grande para você distribuir aí na sua família, na sua festa. Ela faz tradicional, gourmet e trufado. É cada um mais gostoso que o outro. Então já aproveita e já peça o seu. Vai fazer manutenção no seu carro? Não esquece. Você vai viajar, precisa fazer manutenção. Sai com o carro todo dia para trabalhar, precisa fazer manutenção. Não deixa o carro quebrar para você fazer. E para isso, você vai lá na MF Automotiva, que vai fazer toda a análise no seu carro, vai ver se ele vai precisar de serviço de alinhamento, de balanceamento, se está tudo em dia lá com o seu contador de combustível. Então não deixe de fazer todas as manutenções do seu carro. E para isso a MF Automotiva está autorizada para fazer. Aí você saiu da MF, precisa comprar uma peça para o seu carro, você vai só atravessar a rua. DP Autopeças, mais de 1.500 peças para o seu carro, moto, caminhão, tá? Peças de qualidade, tanto nacionais quanto importadas. E você pode comprar tanto na loja física lá em Cabo Sul, como você pode comprar online, tá? Então, DP Autopeças, não esqueça. Viu que está precisando também de óleo, lubrificante, Casa do Óleo. Lá tem todos os tipos de óleo, também para o seu caminhão, para a sua moto, para o seu carro. E outra, lá tem óleos tanto nacionais quanto importados. Então, Casa do Óleo é o melhor endereço.
E se você que quer ser nosso patrocinador ou quer estar com a Arlete aqui no nosso podcast, todas as informações estão aqui na legenda desse vídeo. É só você falar com a nossa assessoria e marcar para poder participar junto com a gente, tá bom? Chegamos ao fim de mais um podcast, de mais um episódio. Agradecendo mais uma vez a Arlete pela presença. E até o próximo episódio. Tchau!